falar do projeto de Jesus, projeto de Deus, que é curar e libertar as casas, a família. E nós sabemos que o plano do nosso adversário é trazer confusão, trazer desavença, problemas, maus tratos, engano para os lares. Porque uma família desestruturada, né, ou uma pessoa desestruturada ou desequilibrada na família, essa pessoa consegue desestruturar a família inteira. E Jesus, então, nós vamos ver que nas passagens, em todas as passagens da Bíblia que fala sobre Jesus, ele estava indo nos templos, nas casas, ele ia na sinagoga, mas para ensinar os doutores e para provar que Deus era Deus que operava na vida dele. Mas ele ia sempre onde alguém estava precisando de um milagre. Então, quando alguém está precisando de milagre e invoca a presença dele, a palavra diz que ele se faz presente para nos agraciar naquilo que nós precisamos. A única coisa que Deus vai exigir de mim e de você não é meu dinheiro, não é o seu dinheiro, não é a sua casa, não é o seu carro. O dinheiro na igreja serve para trabalharmos em missões. O dinheiro na igreja serve para manutenção do templo. O dinheiro na igreja serve para cuidar, né, ajudar alguém que está necessitado. O dinheiro, ele nunca vai ser inútil no que diz respeito à obra do Senhor. Mas ele não está exigindo de mim e de você para que eu receba a graça dele, que eu tenha posses ou que eu tenha condição de entregar algo que é valioso, uma fortuna, nesse propósito. O que Deus quer é o que qualquer um de nós podemos dar a ele. Louvor, adoração, fidelidade. E isto é recíproco. Quando devotamos a ele a sinceridade do nosso coração. Quando apresentamos a Deus aquilo que ele quer de nós, o que nós podemos, todos nós temos condição de dar ao Senhor algo que ele quer, e em troca disso, não é uma barganha, porque o que nós vamos apresentar ou dar para Deus é insignificante diante da grandeza dele, mas ele vai nos devolver isso quando a própria palavra diz que ele não fica devendo nada para ninguém. Quando trabalhamos para Deus, ele trabalha para nós. Vamos ler isso em João, capítulo número 5. Abra, por favor, a sua Bíblia em João, capítulo número 5. João, capítulo 5, vamos ver o que diz a palavra. O título do capítulo 5 é A Cura de um Paralítico de Betesda. Vamos ver o que diz a palavra. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta
das ovelhas um tanque chamado, em hebreu, Betesda, o qual tem 5 alpendres. Eu tive a oportunidade de conhecer esse tanque. Aliás, eu postei um vídeo, né, que esse tanque é muito interessante. Vou falar sobre isso, né? Versículo 3. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porque um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos que se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus lhe disse: Levanta-te, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, estaremos, papai, recebendo o que o Senhor quer nos transmitir na sua palavra. Então, papai, somos gratos porque o Senhor permitiu que chegássemos até aqui com vida, podendo bendizer ao Senhor pelo fôlego da vida. Papai, que essa noite seja noite de cura, que nós possamos entender a forma como o Senhor trabalha para beneficiar os seus filhos. Então, Deus de bondade, Deus de misericórdia, Deus de maravilha, em nome de Jesus, fica conosco nesta noite. Nos instrua, papai, na sabedoria da sua palavra e que todos nós sejamos alcançados para a glória do teu santo nome. Amém. Glória a Deus. Olha, falar da palavra de Deus e falar das maravilhas as quais Jesus operou é maravilhoso. Poder dar testemunho ou testificar das suas obras. Eu aprendo nesta palavra, eu tive a oportunidade de estar neste lugar. E esse lugar era um tanque onde as pessoas, os necessitados, e esse tanque era no palácio do rei. Era um lugar onde os necessitados vinham, aquele que vinha em busca de um refrigério, de um alívio. E ali as pessoas que vinham com dificuldades, às vezes até financeira, precisando de algum tipo de ajuda, vinha para este lugar para ser atendido pelo rei ou por alguém que o rei designava. Então, as pessoas vinham para este lugar com o propósito de buscar ajuda. Mas criou-se um costume de as pessoas se banharem neste tanque e serem curadas. Só que também criou-se um dogma, ou, digamos, criou-se uma superstição que levava as pessoas a crer que só o primeiro que descesse era curado. E ali, então, como a palavra diz, o texto que nós lemos, que havia ali uma multidão querendo receber, todos querendo receber um milagre. E acho muito interessante que a palavra disse que havia uma festa entre os judeus e Jesus
subiu a Jerusalém. Falar de festa em uma ministração, nós vamos ver que quando você lê os evangelhos, ou quando você lê também o Velho Testamento, quando nós vamos ver as instruções de Deus, nós vamos ver Deus ordenando ao povo que celebrasse as coisas grandes, as coisas médias, as coisas pequenas. Então, Deus é Deus de celebração. E por que muitas vezes nós não recebemos mais de Deus? Porque não celebramos. Celebração dá direito à restituição. Celebração dá direito a milagre novo. Celebração faz com que eu alcance o favor de Deus, mesmo que eu não mereça. Mas quando eu celebro de verdade, com sinceridade, com inteireza de coração, Deus age em meu favor. Porque ninguém consegue celebrar a Deus se não for em verdade. Porque celebrar, todos podemos. Podemos apresentar em uma celebração mais ou menos, uma gratidão mais ou menos, um louvor mais ou menos, mas cabe a ele receber e me achar merecedor, talvez, do que eu estou propondo na minha adoração. Que aí entra uma situação contrária. Por exemplo, quem conhece o ser humano com muita facilidade, ele atribui a Deus as suas derrotas, seus fracassos, talvez suas decepções, suas tristezas. É muito comum atribuir a Deus, porque nós temos que achar um culpado. E se não podemos culpar o homem, talvez por uma situação, por algo que nos acometeu esporadicamente, então nós vamos procurar um culpado. E é muito fácil culpar a Deus quando eu falhei ou negligenciei, quando eu deveria reconhecer a soberania dele, a santidade dele, e me apresentar a ele com louvor, com dança, com adoração. Nós, às vezes, na maioria das vezes, depois que aceitamos a Jesus, nós achamos que nós temos que viver sempre com cara de delegado, ou com cara de quem foi batizado no pote de vinagre. Olha, o povo de Deus é um povo festivo, é um povo que celebra, e celebração, como eu disse, nos dá direito a ter de novo. Quando eu não celebro é porque eu tenho dúvida. E a dúvida anula um decreto. A dúvida anula uma semeadura. A dúvida anula uma colheita. A dúvida anula celeiros transbordantes. Mas a palavra diz que todos que celebram têm direito a um milagre novo. Todos que celebram têm direito ao resultado da sua celebração verdadeira. Por isso, o povo de Deus era um povo festivo. Havia festa em Jerusalém. Quando você vai em Jerusalém, você vai ver pessoas se alegrando. É um povo tenso, porque eles têm muitos inimigos. Não é diferente de nós, não. E a maioria dos nossos inimigos nós não vemos. O perigo está aí. Que o inimigo que nós temos, que é o nosso inimigo declarado, e que o trabalho dele é nos destruir, nos desestruturar, desestruturar a família, desestruturar o jovem, trazer desavença entre família e envergonhar as pessoas. Eles vivem em conflitos, eles vivem em constante tensão, porque inimigos se levantam contra eles, mas sempre, nas oportunidades, eles estão celebrando.
Eles estão se apresentando a Deus com o propósito de gratidão pelo que Deus é e pelo que ele tem feito em favor de suas vidas. Aí o versículo 2 aqui vai dizer: ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu de Betesda, o qual tem 5 alpendes. Era para receber muitas pessoas naquele lugar. E nestes jazia grande multidão de enfermos. Como eu disse, as pessoas vinham para ali com algum tipo de enfermidade, padecendo algum tipo de necessidade, esperando algo que foi implantado na mente deles. Algo que se tornou, né, vamos dizer assim, algo que foi colocado para eles como o milagre só acontece para um quando o anjo vem. Não é verdade. Em João 15:7, Jesus diz que se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que vocês quiserem e vos será feito. Então, naquele lugar ali, como nós estamos vendo aqui, a nossa irmã Lenizete chegou aí, nós estamos meditando em João, capítulo 5. João, capítulo 5, fala da cura de um paralítico de Betesda. E aí, olha só, versículo 3 diz assim: neste jazia grande multidão de enfermos, coxos, cegos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Por quê? Eles criaram ali um. Eles criaram um movimento ou uma crença que pessoas só seriam curadas quando as águas fossem agitadas pelo anjo. E nós sabemos que Deus envia anjo para trabalhar por nós, para batalhar por nós, para nos socorrer nos momentos de aflição, nos momentos de angústia. A linha de pensamento ou de entendimento, quando o anjo descia e agitava, o primeiro que descia lá era curado, até Jesus chegar. Talvez nós aprendemos costumes, talvez nós, através da tradição dos nossos pais ou a forma como nós fomos criados, nós trouxemos para as nossas vidas dogmas, costumes pagãos e levamos isso conosco. Olha, não tem que ser assim. Não é isso que as pessoas falam? Dos amuletos, das simpatias, das benzeções. E criou-se este costume, ou este hábito, essa forma de crer. Olha, eu vou para lá, vou ficar na fila, e quando o anjo balançar a água, eu pulo lá dentro, tipo, bum, vou ser curado. Agora, olha só, o versículo 5. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, isso é fato, é verdade. Aí, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Então, funcionava. Por quê? Por causa da fé. Então, eu creio que eu vou chegar lá, eu creio que eu estarei diante do tanque, e eu creio que o anjo vem. E eu creio que quando o anjo agitar a água, eu vou pular lá dentro e eu serei curado. E eram curados. Mas vamos entender isso. E estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. Ou seja, um homem há 38 anos, aprisionado
por uma enfermidade maligna que se apresentava no seu corpo físico, mas esta enfermidade vinha do âmbito espiritual. Era uma enfermidade que acometia o físico, mas com consequência de uma prática ou de algo, até mesmo de uma herança, né, de uma maldição hereditária. 38 anos ele era escravizado pelo inimigo. Então, eu entendo que foi uma dificuldade para esse homem chegar diante do tanque de Betesda. Mas esse homem tinha uma casa. Ele habitava em uma casa, ele com certeza tinha uma família. Eu chamo a nossa atenção para isso, para algo que nós precisamos compreender, que chama unção territorial. Olha para vocês verem que todos nós que estamos aqui, não é? Nós fazemos parte de uma família, habitamos em uma casa. E a casa pode ter sido legitimada, ou consagrada, oferecida em algum tipo de pacto ou aliança, ou algum tipo de invocação feito dentro desta casa. Então, o que nós podemos chamar de unção territorial? O que significa isso? É uma autorização legítima no mundo espiritual de que aquele território agora pertence ao Senhor Jesus. Porque todos nós estamos aqui. Pode ter certeza que todos que estamos aqui participando, Deus nos chamou para ser um pilar de sustentação, uma coluna de sustentação para a nossa casa, para a nossa família e para a geografia em que nós vivemos. Então, esta unção, chamada de unção territorial, é quando eu entendo que o meu território é legítimo e eu vou demarcar o meu território segundo as palavras de Jesus, segundo o que Deus proferiu na tua palavra ou na palavra dele. Quando você lê o Salmo 2, no versículo 8, Deus está dizendo, pede. Então, eu volto lá na adoração. Eu volto lá quando a palavra diz que eu preciso buscar merecer, alcançar o favor de Deus. Não da forma como eu quero. Porque da forma como eu quero, eu vou me apresentar a Deus como quem está por cima. E que não preciso de nada e que as pessoas não podem me ver. Quebrantar o meu coração diante de Deus num louvor legítimo, numa adoração legítima, para que Deus ache graça em mim. E aí, quando Deus acha graça em nós, nós agora vamos nesta unção, nesta autorização legítima, porque, olha, quem pode dar essa autorização legítima é quem é o sacerdote do lar. Pastor, mas eu não sou. Quem falou porque você não é? Porque a minha Bíblia diz que todos que têm um encontro com Jesus, Jesus o faz um sacerdote ou uma sacerdotisa. Então, essa coluna de sustentação, ou este pilar de sustentação, que somos nós que sustentamos a nossa casa na oração, sustentamos a nossa casa na intercessão, sustentando as vidas que ali vivem, ainda que, mesmo que ainda não tenham tido encontro com Jesus, mas dependem da nossa cobertura de oração. Então, esta unção, ou esta legitimação dentro da nossa casa é o quê? É um ato profético que limpa os céus
da nossa geografia. Então, quer dizer, a nossa geografia, o nosso território precisa ser legitimado. É necessário dar essa autorização no mundo espiritual para que todo o império das trevas não prevaleça contra nossa casa, contra nossa família e toda a hoste espiritual da maldade que vai se levantar para causar qualquer problema, vai cair por terra, vai bater em retirada em nome de Jesus. Então, é um ato profético, a unção territorial que limpa os céus da nossa geografia. Essa legitimação, unção territorial, é um princípio estabelecido por Deus para trazer proteção. Preste atenção nisso. É um princípio estabelecido por Deus para trazer proteção, prosperidade e gerar uma atmosfera de paz. Que coisa boa! Então, quando nós legitimamos a nossa casa, quando nós, então, legitimamos a nossa geografia, o nosso território, olha só, é um princípio, que já foi estabelecido por Deus, mas que tem que ser cumprido por nós para trazer, olha só, proteção, prosperidade e gerar uma atmosfera de paz, tranquilidade, bem-estar a todos, que os componentes de uma casa e até os nossos vizinhos. Então, essa atmosfera de glória, ela vai alcançar o nosso território como um todo. E nós vamos glorificar a Deus, dar testemunhos, e as pessoas vão olhar para nós e vão querer também que essa atmosfera de paz esteja sobre a vida deles, No Salmo número 91, olha que coisa boa. Salmo 91, versículo 10. Aqui a palavra está dizendo o quê? Quem legitima, o seu território ou a sua casa, Quem legítima a sua geografia, aí no Salmo 91, versículo 10, nós vamos ver o quê? Ele está dizendo, nenhum mal te sucederá, e nem praga alguma chegará à sua tenda, porque o Senhor dará ordem a seu respeito para te guardar em teus caminhos, para que você não tropece com o seu pé em uma pedra. Então, você está declarando que Deus é o Senhor da sua casa, Deus é o Senhor da sua vida, Deus é o Senhor do seu território, Deus é o Senhor da sua geografia, Deus é o Senhor dos seus negócios, Deus é o Senhor da sua família, Deus é o Senhor de tudo que você possui e de tudo que você tem. E se Deus é o Senhor de todas essas coisas, tudo vai fluir, tudo vai funcionar, tudo será abençoado, tudo será guardado por Deus. Nós vamos lá no Salmo 127, 1. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Para quem chegou mais um pouquinho atrasado, nós estamos meditando em João capítulo 5, a cura de um paralítico de Betesda. Então tá, vamos lá. O homem, no versículo 5, diz que estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. 38 anos aprisionado por uma enfermidade espiritual, não é? E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? É a pergunta que Jesus nos faz todos os dias. Queres ficar são? Queres ser abençoado? Queres ser transformado? Queres ser liberto? Quer ter a sua história mudada? Queres ter direito à salvação em Cristo Jesus? Esta pergunta ele faz todos os dias. Querem mudança de vida? Queres? Jesus faz esta pergunta para ele. O versículo número 7. E o enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum
que quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro no meu lugar. Porque muitas vezes nós, e muitos de nós, deixamos de receber a bênção. Olha a pergunta que Jesus fez. Queres ficar são? Quando essa pergunta é feita, a resposta vai ser de acordo com a colocação ou a forma que nós a recebemos. Porque Jesus, ou até mesmo a nossa resposta, porque Jesus perguntou para ele: você quer que eu te jogue lá dentro d'água? Você quer que alguém te jogue lá? Não, Jesus perguntou: queres ficar são? E Jesus pergunta para mim e para todos nós hoje: querem ter a sua vida mudada? Querem saúde, querem paz, quer prosperidade, quer o seu milagre? Aí nós vamos o quê? Argumentar. Argumento não solidifica relacionamento. Por que que nós não recebemos? Porque nós argumentamos com Deus. Ele aqui, ele tinha que falar: Senhor, eu quero sim, é o desejo do meu coração, me cura. Jesus sabia que ele estava ali porque ele queria ser curado. Mas olha a pergunta que Jesus fez e olha a resposta desse homem. Mas Jesus, irmãos, ele não vai atuar em nosso favor segundo a nossa ignorância. Não estávamos perdidos. Ah, Senhor, olha só que argumento. Ah, Senhor, quando o anjo desce, agita a água, quando eu vou descer, vai outro no meu lugar, aí já era, e eu perco a minha bênção. Agora, se ele estava enfermo há 38 anos e paralítico, eu imagino que não era a primeira vez que ele ia lá. E ele não tinha habilidade suficiente para pular primeiro. Mas Jesus não perguntou se quer pular lá dentro. Jesus não perguntou para mim e para você: olha, você quer fazer um sacrifício imensurável para receber o seu milagre? Você quer pagar um preço altíssimo para receber o seu milagre? Ele não perguntou isso nem para mim, nem para você, e não pergunta para ninguém. Ele só pergunta: queres ficar são? Queres ser curado? Queres ser abençoado? Às vezes perdemos a bênção porque tentamos argumentar. Liberamos palavras ociosas que não vai edificar em nada. Mas olha só, Jesus, levanta-te, toma a tua cama e anda. Jesus podia falar assim: levanta, você está curado, larga a sua cama por aí, joga ela fora. Jesus podia falar assim: olha, levanta-te e sai por aí falando para todo mundo que você foi curado. E era sábado. Jesus corria risco de ser apedrejado por causa de quê? Por causa da tradição dos ignorantes. Quando Jesus falou: levanta-te e pega a tua cama e anda, Jesus está dizendo: quando você estiver com as suas costas, com a sua cama nas costas, voltando para casa, todos vão ver que você recebeu o seu milagre. A sua cama é o seu testemunho. Você não vai precisar mais dela. Você não vai precisar dela para ir em um determinado lugar, para que ela seja o seu descanso em um determinado lugar. A partir de agora, a tua cama, voltando com ela para cá, ela é o testemunho do que Deus fez na sua vida. Ela é o testemunho do que Deus faz nas nossas vidas. Ela é o testemunho da transformação que nós recebemos em Cristo Jesus. Esse toma sua caminhando 38 anos de enfermidade,
38 anos aprisionado numa enfermidade maligna. 38 anos que o inimigo o aprisionava. Consequências gravíssimas, talvez de um ato, né? Talvez de uma prática, de um delito de seus pais antepassados ou seu próprio. Nós não sabemos. Mas 38 anos, aqui fica claro que a enfermidade dele se apresentava no físico, mas é espiritual. Bastou Jesus dar um comando, bastou Jesus dar uma ordem. E, na maioria das vezes, Jesus dizia, filho, filha, teus pecados te são perdoados. Vá e não peques mais. Na maioria das vezes, consequência de pecado. De quem? Talvez dos seus antepassados, ou de si próprio, quando não o confessou. Aí, a palavra diz o quê? Logo aquele homem ficou são. Então, quer dizer, o argumento dele para com Jesus? Nada. Jesus não perguntou, quer que eu te jogue na água? Jesus perguntou, queres ficar são? E pronto, acabou. Queres ser curado? Pronto, acabou. Queres mudar de vida? Pronto, acabou. Aí, se alguém vai te julgar dentro d'água, se você vai chegar primeiro, é outra história. Jesus ali, ele anulou aquele decreto que dizia que o primeiro que chegasse, o primeiro que entrasse na água. Muitos foram curados nessa situação. Por causa de quê? Porque desciam lá com fé que seriam curados. Mas a partir daquele momento, Jesus quebrou. Jesus quebrou esse decreto que só um ia ser curado. Então, a palavra diz que todo lugar onde Jesus passou, ele curou muitos enfermos, expulsou muitos demônios, e todos que jaziam em males, em enfermidades, em chagas, em lepra e etc., todos eram curados. Todos recebiam a graça, a bênção de Deus. E aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. Leve a sua cama como testemunho. Leve a sua cama quando você se lembrar, né, dela, ou quando você olhar para ela. Você vai olhar de onde Jesus te tirou. Você vai olhar das maravilhas que Jesus operou em favor da sua vida. E logo depois aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Porque a palavra da questão de frisar que era sábado, porque Jesus ficou conhecido e chamado como Senhor do sábado. Para os publicanos, para os fariseus e para os pecadores, não era lícito curar no sábado. E chamaram Jesus, falou que Jesus estava blasfemando. E aí, Jesus pegou ele e seus próprios delitos. Porque eles diziam que seguia a lei à risca. Mas Jesus pegou e falou assim, hipócritas, qual de vós não desprende a sua ovelha, seu boi, seu jumento, e os leva à manjedoura para beber água? Qual de vós, que tendo um animal que caindo, vamos dizer assim, em um buraco, em um poço, você não vai lá para socorrer? Jesus disse, olha, eu vim também para soltar essas almas e vidas que estão aprisionadas. Eu vim para dar liberdade aos cativos. Eu vim para que estes tenham vida e a tenham em abundância. Quando nós aprendemos isso, nós vamos praticar os ensinamentos de Jesus. E esses ensinamentos já vêm lá do tempo da saída, lá do Êxodo, quando nós já estudamos sobre isso aqui, já falamos sobre a Páscoa, né? Quando Êxodo 12, né? A palavra do Senhor fala, Êxodo 12, 12. O Senhor fala assim, eu passarei
esta noite na terra do Egito, ou melhor, à meia-noite pela terra do Egito, e farei juízo sobre todos os deuses do Egito ou do mundo. Esta noite eu passarei pela terra do Egito e ferirei homens e animais, e até todos os deuses do Egito farei juízo. Aprendemos que o Senhor nos dá a oportunidade e nos dá a chance de sermos libertos quando aspergimos o sangue do Cordeiro sobre os umbrais da nossa casa. Quando cobrimos a nossa casa com o sangue do Cordeiro, estamos legitimando o nosso lar. Estamos declarando que aquela ambiência ou que aquele ambiente será transformado, será impactado pela glória do nome do Senhor. E ele diz mais, não é? Ele faria juízo sobre os deuses do Egito, para não deixar nenhuma sombra de dúvida de que ele é o Senhor. É o Senhor de toda a terra. Ele está acima de tudo e de todas as coisas. Não é? Como eu disse aqui, o Salmo 127, versículo. Se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Mas eu quero declarar e profetizar vida sobre o meu e o seu território. Sobre o seu território. Nós vamos declarar, nós vamos profetizar que haverá salvação na casa, na nossa casa, na sua casa, na minha casa, na nossa rua, no nosso bairro, né? Na nossa cidade, na nossa nação. E por que não nas nações da terra? Pode começar de mim, pode começar por nós, mas isso pode se estender a partir da nossa casa, legitimada ao Senhor. Pode passar para a nossa rua, pode passar para o nosso bairro, com certeza, para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país e também a todas as nações da terra. Começou comigo e com você. E não haverá mais fim, a menos que Jesus volte. Mas hoje eu e você somos responsáveis, em primeiro lugar, pela legitimação do nosso território, pela nossa geografia, pela nossa casa, pela nossa vida. E depois, através de nós, como sacerdotes ou sacerdotisas, que tivemos um encontro com Jesus e aprendemos com ele a humildade, a mansidão, a temperança, até o equilíbrio, ter domínio próprio. Então, a partir daí, nós vamos dominar, nós vamos reinar, porque representantes do reino nós já somos. Nós já temos a responsabilidade de falar em nome do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Curar em nome do médico dos médicos, do autor da vida. Porque 1 Samuel capítulo 2, versículo 6, a palavra diz que ele, o Senhor, é o que tira a vida e a dá. Ele faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece, mas também enriquece. O Senhor abaixa, mas também exalta. O Senhor pega o mendigo, lá no monturo, no pó, na miséria, e faz assentar entre príncipes, reis e governadores. Este é o Deus que eu sirvo.
Este é o Deus que eu apresento a vocês. Este é o Deus que eu falo em nome dele. Este é o Jesus maravilhoso, que não nos deixa confundido, não nos deixa falando sozinho. Com ele não há sombra, nem dúvida, não há sombra de dúvida e nem variação, porque ele é o que ele é. Ele disse: eu sou o que sou. Sou Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Deus Criador das céus e da terra. Eu posso e eu faço todas as coisas. Eis que faço novas todas as coisas. É Deus de transformação, é Deus de mudança. Então, nós podemos fazer o quê? Adotar e demarcar o nosso território. Como, pastor? Lá no Êxodo, capítulo 12, versículo 22. O Senhor fala assim: colham no sacrifício do cordeiro, né? A Páscoa. Então, se você ler Êxodo, capítulo 12, você vai ver a instituição da Páscoa, que até hoje é celebrada distorcida, porque levaram isso para a festa do chocolate, levaram isso, atribuíram a Páscoa ao pobrezinho do coelho, mas a Páscoa legítima, a Páscoa verdadeira, é o sacrifício do cordeiro, que lá em Êxodo, né, 6.000 anos antes, apontava para o sacrifício de Jesus. Então, lá no Êxodo, Deus mandou sacrificar o cordeiro. Se a família fosse grande, um cordeiro para toda a família. Não é assim que nós temos recebido Jesus como Senhor da nossa casa, do nosso pai. Mas se a família for pequena, tome um cordeiro com seu vizinho, mas não deixem de celebrar a Páscoa, ou o Pessach, ou a passagem, ou quando Deus fez juízo sobre todos os deuses do Egito e na casa de Faraó. Então, Egito é o mundo. Faraó é o nosso adversário, é o nosso inimigo. E Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, nosso Redentor. Agora, o sangue. Quando ele fala, tomai um isopo, né? De um molho de isopo e molhai no sangue que estiver na bacia, porque quando o cordeiro foi sacrificado, Deus mandou colher o sangue. E esse sangue que até hoje fala por nós, esse sangue que até hoje clama por nós, esse sangue que até hoje é o nosso intercessor. E é este sangue que nos lavou, este sangue que nos remiu, este sangue que nos purificou de toda maldade e de todo pecado. Então, tomai um molho de isopo e peguem do sangue que está na bacia e passem na verga das vossas casas, ou seja, nos umbrais. E o Senhor diz, porque essa noite eu vou passar na terra do Egito. Deus está passando na terra, irmãos. Nós estamos vendo barbaridades acontecer. E muita gente está pensando que está em vantagem. Misericórdia. Depois vocês leiam o Salmo 73 e vocês vão ver o que vai acontecer com quem está pensando que está em vantagem, que não precisa de Deus, que não precisa buscar a Deus, que não precisa servir a Deus, não precisa fazer nada para Deus, porque já está tudo sob controle. Misericórdia. É clamarmos a misericórdia de Deus em favor de nossas vidas. Então, quando nós, né, e o Senhor falou, não saia da sua casa até a meia-noite. Porque Deus falava isso? Para a gente vigiar. Não sair de casa significa vigiar. Orar é depois, mas vigiar primeiro. Não adianta vigiar depois que o anjo da morte passou. Não adianta vigiar depois que o anjo da destruição passou. Não adianta vigiar depois que o Egito perdeu todo o filho primogênito. Toda a casa tinha um morto, de homens e de animais. E ele diz, não saia de casa pela manhã até a noite. Deus estava decretando o quê? Um toque
de recolher. Isso está lá no Êxodo 12, depois você lê lá, né? Vamos adotar nossa casa, vamos adotar o nosso território e declarar que o nosso território é do Senhor Jesus. E Romanos 12, versículo. Aqui nós vamos encerrar, nós vamos orar, mas eu vou citar Romanos 12. O apóstolo Paulo fala assim: rogo-vos, pois, irmãos meus, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto da sua consciência, de saber discernir entre o bem e o mal, e se não sabe, peça discernimento a Deus. Culto, vosso culto racional, culto do vosso intelecto, culto do vosso entendimento. Daí ele fala: e não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com o Egito, não vos conformeis com o que acontece lá, mas transformai-vos pela renovação de quê? Aqui, ó, da sua mente. Você vai ouvir coisas. O mundo vai tentar, ó, implantar coisas como está. Talvez o mundo vai tentar distorcer a verdade, que é a palavra de Deus. Mas é por isso que muitos estão entrando pelo caminho do engano. Estão perdendo a bênção, estão perdendo a salvação, porque estão preferindo a glória de homens do que a glória de Deus. O dia que o homem troca a glória de Deus pela glória dos homens, ele está arruinado em todos os contextos da sua vida. Porque o Salmo 73 vai se cumprir à risca. E a primeira coisa que se perde é a salvação em Cristo Jesus. Amém, queridos?